O Maringá Futebol Clube se prepara para a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato inédito. Pela primeira vez, o Dogão vai tentar latir alto na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, depois do vice-campeonato paranaense, a equipe do Maringá teve 2 semanas para se preparar para uma boa estreia frente à equipe do Guarani, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, o Maringá que conheceu o seu adversário na Copa do Brasil e também conheceu já sua primeira baixa pós vice-campeonato paranaense. Sérgio, vamos falar primeiro sobre a Copa do Brasil, até porque o Maringá vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Adversário complicado, adversário perigoso, adversário que acaba sendo uma pedreira pro Dogão, não é mesmo? Adversário extremamente complicado, né? A gente está falando de um atual finalista de Libertadores, a gente está falando de um outro nível de futebol, um time de Série A que briga, né, por títulos, independente das oscilações que tem na Série A, né, já há muito tempo. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, é um adversário complicado, por mais que esteja passando ali de vez em quando por algumas fases complicadas, é um galo que vem se ajeitando. Tem a chegada do Rony, né, os jogadores que chegaram até então agregaram, né, principalmente da equipe do Palmeiras. Então, o que dá a entender é que é um time que está num ponto de rumo. E o que me preocupa, né, é justamente esse alto nível, por mais que tenha a confiança do torcedor, é um jogo complicado e eu ainda acredito que se fosse um jogo único seria até mais simples, né? Caso caísse na casa do Maringá ou até que caísse na Arena MRV ou no Mineirão, enfim, mas seria mais fácil de você lidar com o jogo. 2 jogos, 180 minutos, costuma falar mais alto, o time que tem maior orçamento, né, maior futebol, e aí isso pode ficar um pouco complicado para o Maringá. Mas o time tem que lutar, tem que ir para cima, já tem um 2-0 na conta do Flamengo lá em 2023, teve o jogo de volta 8-2, mas independente disso, né, pensar em fazer bonito e conseguir um resultado ainda melhor do que o que conseguiu naquele ano. Como bem diz a torcida do Atlético Mineiro, naquele famoso grito do eu acredito, o torcedor do Maringá também tem que acreditar na classificação, tem que acreditar no avanço à próxima fase, não é mesmo? Sim, exatamente. Era um time do Atlético Mineiro, né? Muitos até vão lembrar que não tinha um futebol muito sólido, né? Ele dependia de alguns momentos de genialidade do Ronaldinho Gaúcho, a velocidade pelos lados e os inúmeros cruzamentos para dentro da grande área, né? Era um time que sabia decidir em momentos cruciais, como fala o Castilho, né? De ser efetivo, né? Um time que conseguia, nesses momentos de decisão, ser efetivo, e isso fez a equipe brilhar. À toa, quando pegou um adversário um pouco mais complicado, internacional, acabou tomando 3-1 lá do Raja Casablanca. Mas o Maringá pode se espelhar, pode fazer, quem sabe, o seu resultado também, no eu acredito, né? De repente, vamos fazer um resultado hipotético, arranca 1-0 aqui no WD e vai para lá para jogar atrás do 0-0, para conseguir trazer um empate, ou até que perca por 1-0, mas o já conseguir levar para uma disputa de pênalti, o torcedor tem que estar muito consciente disso, já é uma vitória. Agora, falando um pouco do Campeonato Brasileiro da Série C. Competição inédita para o Maringá, por mais que tenham jogadores ali experientes, jogadores que já têm uma boa bagagem pelo Maringá Futebol Clube, é sempre diferente estrear. E é sempre diferente estrear numa competição inédita, ainda mais contra um time tradicional do interior de São Paulo, que é o Guarani de Campinas, jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. O que dá para esperar desse primeiro jogo do Maringá? Lembrando que o Maringá já deve ter algumas baixas, dentre elas a já confirmada, o Rodrigo. Até mesmo os nossos amigos internautas, nesse momento, podem estar já recebido a informação de outras baixas. Mas o que a gente tem nesse momento, na quinta-feira, de certo, é o Rodrigo indo à equipe do Fortaleza. Até o Castilho falou para o Lanza. Vamos ter que nos adaptar devido às baixas que tivemos e que teremos, mas o Maringá vai buscar fazer um bom resultado e vai buscar ser o Maringá jogando em Campinas. Qual é o tamanho do desafio do Maringá, tanto para a Série C quanto nesse primeiro jogo, Sérgio? É um pouco complicado. Eu acho que a Série C vai ser até um pouquinho mais complexa, né? Do que foi a Série D e do que é geralmente competições de mata-mata, né? O Maringá, geralmente, até pelo estilo do Castilho, vai muito bem em decisões, né? Por mais que não tenha vencido as finais que acabou enfrentando,
mas sempre mata-mata acaba triunfando, justamente porque é um time que sabe se adaptar e tudo mais. Então, é um Maringá que dá pra gente dizer sim que é copeiro. Em uma sequência, em uma competição, tudo bem que é uma estreia contra o Guarani, então o nível de atenção vai ser outro, como você mesmo falou, mas vai ser uma sequência agora de pontos corridos, né? 19 jogos e é o start. E aí agora vai ser o primeiro passo do Maringá em busca de uma solidez, né? Porque você não mantém o mesmo nível de atenção de uma fase de mata-mata numa fase de pontos corridos. Então vai ter essa dificuldade, vai ser normal. Agora, para um primeiro jogo, o que dá para esperar realmente é uma boa estreia e pensando como um mata-mata mesmo esse primeiro jogo. Depois, acho que o Maringá vai começar a se solidificar, acho que até pela primeira fase do Campeonato Paranaense, né? Gera uma aflição pela sexta colocação, mas eu acho que o Maringá tem a capacidade de ir se encaixando, de ir se encontrando, até por isso também foi e conseguiu ser na temporada passada, né? A maior campanha da história da Série D, maior campanha da história da Série D em termos de pontuação, tanto na primeira fase quanto depois na fase de mata-mata. Acho que o Maringá agora tem que pensar em se solidificar numa constância. Mesmo sendo um estreante na Série C, muita gente coloca o Maringá Futebol Clube como um dos principais postulantes ao acesso já à Série B. Isso pode pesar em algum momento para o time do Maringá? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que pro Maringá isso é um pouco mais tranquilo. Acho que essa responsabilidade ela pesa um pouco mais pro time que desce, né? Para ele reaver a Série B, como é o caso de Brusque, né? E o próprio Guarani, a Ponte Preta que estão descendo, até por serem times tradicionais. Acho que para eles, o lado deles, a pressão vai estar muito mais alta. E eu não falo nem só no jogo, né? Dentro da competição. Pro Maringá é um pouco mais tranquilo, porque por mais que exista essa coisa do ser favorito, né? A gente sabe que uma manutenção já seria favorável, já seria razoável, o torcedor já se comportaria de maneira mais tranquila. Então acho que o Maringá tem tranquilidade para trabalhar. Agora, claro, né? Se os resultados negativos começarem a aparecer, aí a cobrança vai ser igual e aí, obviamente, uma pressão vai ser muito grande. Agora, para a gente falar um pouco da saída do Rodrigo, do time do Maringá. É um dos jogadores que foi, né, um dos pilares do Jorge Castilho, atuou em quase todas as partidas, peça muito importante, ele encaixa o meio de campo do Maringá. Qual o tamanho dessa perda para o restante da temporada, Sérgio? Eu acho que é gigantesca, porque a saída do Rodrigo não é só, entenda esse paradoxo, não é só a saída do Rodrigo, é a saída do Rodrigo e do Zé Vitor. Porque o Zé Vitor já tinha saído, era uma peça de encaixe, como você falou, que montava o meio campo, e aí o Rodrigo sai, que era outra peça de encaixe desse meio campo. E você não tem ninguém ainda preparado para fazer essa substituição imediata. Só o Buga, que estava improvisado ali de primeiro volante, jogava ali um pouco mais avançado também, conseguia ir bem, mas é um cara recente, acabou de chegar, tem o quê? 8 jogos com a camisa do Maringá, no máximo, não sei nem se ele tem os 10 jogos ainda. Então o Castilho vai ter um desafio enorme agora, porque todos aqueles que entravam bem no segundo tempo precisam agora ser peças fixas e sólidas no sistema. Precisa ser um novo esqueleto. Então, nem que seja o Bruno Cheron improvisado, o Vitinho, Danielzinho, o próprio Buga que a gente está comentando, até a volta do Parrudo, que depois também não jogou mais, todos eles agora vão precisar passar de novo num mixer, né, numa mistura ali, num liquidificador, para saber quem é que pode realmente agora ressustentar esse esqueleto da equipe do Maringá. Vai dar trabalho, o primeiro jogo pode ser meio esquisito, querendo ou não, é uma perda realmente grande para a equipe, mas eu acho que o Castilho pode encontrar de novo o fio da meada. E lembrando, o nosso pré-jogo aqui está sendo gravado numa quinta-feira. A janela, para nós aqui, fechará na sexta. Para quem de repente está vendo esse vídeo já no sábado, pode ter tido outras baixas. Então, pode ser algo ainda maior. Mas vamos focar apenas nas estreias, né? Por enquanto, né, o que é o Rodrigo, que ainda não foi anunciado oficialmente, é o Jonathan, que só foi relacionado, nunca sequer jogou, e... Sondagens de Moraes, né, Gueba, que tem times ali sondando, mas nada oficial até o momento. Até o momento. E possível saída também de Vilar e alguns outros reservas, né, que aí não estão ali sendo aproveitados, como foi o caso de John Léo Costa, que esse já é confirmado, e aí o cara vai para um outro time para ter mais espaço. Sérgio, mas não só o Maringá Futebol Clube estreia nesse final de semana. Antes do Maringá, o Maringá estreia no domingo contra a equipe do Guarani, com transmissão da Pinga Fogo.
tem o Galo Maringá, estreando na segundona do Campeonato Paranaense. O Galo, que teve que se remontar de novo, começa tudo de novo e busca mais uma vez retornar à primeira divisão do estado. O Galo também é dado por muitos como um dos favoritos ao acesso. Para você ver como o tamanho que está o futebol de Maringá. Em todas as competições, os times de Maringá entram favoritas a ser ou campeãs, ou acessar, ou avançar às próximas fases. O que dá para esperar do time do Galo Maringá, depois até do bate-papo que a gente teve com o professor Rafael Andrade? E um abraço, inclusive, o professor também, muita gente boa, recebeu a gente tranquilo, né? Até pelas falas dele, deu para perceber que tem um trabalho sólido, vai ser um trabalho de transição também, troca de passe, qualificado. Eu acho que o que dá para confiar, né? Por mais que já tenha a perda do Kawari, né, que é o jovem jogador da equipe do Galo, tem a chegada do Leandro Córdova e alguns outros jogadores experientes que a gente já passou até no Pinga Fogo Esporte Clube. Tem jogador com passagem pelo futebol búlgaro, né, europeu, jogadores com passagem de times de base de Série A e tudo mais. Então é um time cascudo a equipe do Galo Maringá. Já na temporada passada, todo mundo que está aqui concorda, né, e fala, até pessoas internas de outro clube, que foi inexplicável a queda, né, que era um time que tinha qualificação, não arredou o pé. O time contratou bem, se qualificou bem, trouxe o professor que, como ele mesmo disse pra gente, né, o dono de 5 acessos, né, já chegou inclusive 4 finais, se eu não estou enganado. Então tem qualificação no comando técnico, tem qualificação na diretoria do Galo Maringá e tem qualificação principalmente nos jogadores, né? E eu acho que o principal destaque que a gente pode dar é o já especulado no Maringá, o Leandro Córdova, né, que pode ser um jogador experiente, que encontra o caminho do gol. A gente já ouviu de bastidores, inclusive, lá, que é muito bom jogador, contrato com a bola e tudo. E aí talvez essa mescla, né, dos jogadores jovens, o bom trabalho de base que já tem com o Alex Santos, né, com esses jogadores experientes, que foram mais de 14, 15 contratações nas últimas semanas, pode fazer com que o time realmente estreie bem e estreie como favorito. Agora, estreia contra um time muito pesado e tem que ficar de olho. O Galo Maringá, que estreia contra a equipe do Iguaçu, não jogará em casa, mas é o mandante. Vai jogar no Albino Turbay nesse sábado, 3h30 da tarde. E claro, futebol maringaense é aqui na Rádio que torce com você, é na Pinga Fogo FM. Forte abraço e até a próxima.